Não acho que seja a hora da gente bancar o herói. É uma ideia de aproveitar, para quem está chegando agora, aproveitar as melhores ações nos melhores preços que eles podem comprar nesse momento. Eu olho para esse mês de novembro com um olhar um pouco mais comprador do que eu olhava no início de outubro. Então você vê que a empresa está entregando o que ela prometeu há um tempo atrás. O melhor dia para comprar era o segundo é hoje. Onde investir em novembro é o que a gente vai descobrir no programa de hoje. Teremos as principais recomendações dos analistas para as carteiras de ações, dividendos, fundos imobiliários, BDRs e com uma novidade fresquinha. Este mês também teremos recomendações do mercado cripto, para você que já é experiente no assunto ou recém está começando. É isso, um programa democrático para todo tipo de investidor e investidora, seja com estilo mais conservador ou arrojado. Aproveita e me conta qual é o seu nos comentários. Eu sou Paula Comaceto, jornalista de finanças, e estarei nessa jornada com você para descobrir onde estão as oportunidades de investimento neste mês de novembro. Cada bloco com um tema, tudo para que você possa tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Vamos descobrir onde investir em novembro? Outubro passou, mas adicionou ainda mais risco em um cenário que já estava fragilizado por juros altos. O início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, no começo do mês, acendeu um sinal de alerta e aumentou ainda mais a aversão ao risco que se alastrou pelos mercados globais. O petróleo voltou a bater os $94 e o dólar alcançou os R$ 5,20, mas sem permanecer nestes patamares. Por aqui, o IPCA 15, nossa prévia da inflação, trouxe certo alívio no final do mês com dados qualitativamente melhores do que nos meses anteriores. A projeção do analista da Empiricus Research, Matheus Spies, é que a inflação fique dentro da meta buscada pelo Banco Central em 2023, o que pode puxar a Selic para um dígito no médio prazo. Por outro lado, o cenário macro global pode continuar pressionando os mercados à medida que os yields dos títulos do governo norte-americano permanecem em níveis elevados. O mês ainda será marcado pela temporada de resultados do terceiro trimestre, que pode mexer com a bolsa no curto prazo. E para falar sobre os melhores investimentos para o mês de novembro, chamo agora os analistas da Empiricus Research. Para começar e explicar o cenário para as ações, estou aqui com Larissa Quaresma, analista responsável pela carteira 10 Ideias de Novembro. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E me conta uma coisa, né? Desde o dia 3 de agosto, o Ibovespa não consegue voltar para os 120 mil pontos. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo com a Bolsa nesse momento. O que está acontecendo com a Bolsa tem muito mais a ver com o nosso cenário externo do que com o cenário interno. Então a gente viu a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que ela é a base para a precificação de ativos de risco, ela subiu 1 ponto percentual, né? Ela saiu de 3 e altos, né, 3,9 para 5%. E isso tem um efeito brutal sobre a precificação de qualquer ativo de risco do mundo, mas principalmente sobre as bolsas emergentes, né? E por que aconteceu? A gente pode discutir, né, por que aconteceu esse movimento dos treasuries. Eu acho que eu nem seria a melhor pessoa para falar, porque eu sou especialista em ações, mas tem alguns fatores estruturais, alguns fatores técnicos de curto prazo que estão exercendo pressão sobre esse juro americano, né? Então, eu diria que esse é o principal fator que fez a nossa bolsa sofrer no mês de agosto, apesar, né, da nossa inflação aqui tá desacelerando. Quando a gente olha para os núcleos, né, a gente segue na trajetória de desinflação, o desaperto monetário, ele segue em curso aqui no Brasil. A perspectiva local para os ativos de risco, por causa disso tudo, ela é boa, mas por uma questão de juro lá fora, o humor dos investidores ruim, né, não deixou a bolsa andar. Agora, você falou no aspecto doméstico, as coisas andam bem, né? E agora a gente está vendo o início da temporada de resultados do terceiro trimestre. Isso pode ajudar a Bolsa, de repente, a andar melhor no mês de novembro? Essa temporada de resultados, eu diria que ela vai separar muito bem
quem é vencedor no seu setor, quem é líder, quem executa bem, de aquelas empresas que não são líderes, elas só crescem e só dão uma rentabilidade boa quando tem aquela euforia, quando o país está crescendo e as pessoas estão consumindo muito. Então, nesse sentido, eu diria que a temporada de resultados não ajuda, né? Porque não tem como todo mundo ser excepcional ao mesmo tempo. Agora, acredito que possa ajudar aquelas empresas de altíssima qualidade, e até por isso que a gente está fazendo essas movimentações na carteira 10 ideias para novembro. A gente está dando uma prioridade ainda maior a empresas de altíssima qualidade, que a gente tem mais convicção na capacidade de execução. E você falou nessa qualidade, né? Dando mais, vamos dizer assim, prioridade para essas empresas de maior qualidade. Essa deve ser a estratégia para o investidor também para novembro? A gente acredita que sim, é isso que a gente está propondo na realidade. Não acho que seja a hora da gente bancar o herói, sabe? E tenho falado que não é a hora de fazer isso há muito tempo, e eu acho que mais um mês não é hora de bancar o herói, especialmente com o juro lá fora tão alto quanto está. Eu acho que poucas economias, poucos mercados e poucas empresas, elas sobrevivem de uma forma rentável se esse juro lá fora continuar nesse nível por muito tempo. Então, eu focaria sim nas empresas de qualidade. E você já deu a dica do mês, na verdade, focar em empresas de qualidade. E agora eu queria te perguntar, para o investidor que está focado em ações, que quer investir em ações, qual que seria a melhor opção para ele agora no comecinho de novembro e para o resto do mês, claro? Eu gosto muito de Equatorial. Está entre as maiores posições do 10 ideias para novembro, inclusive. Equatorial é uma distribuidora de energia, com a operação dela focada no norte e no nordeste do Brasil. E agora ela tem uma operação de saneamento também, com um foco maior também nessas regiões. Por que eu gosto bastante de Equatorial? É uma empresa que há décadas ela executa muito bem, tem bons retornos sobre capital investido, esse é um ponto. Um outro ponto é que sazonalmente, pensando na estação e na estação do ano que a gente está, e também pensando no ano de 2023, que é um ano de El Niño, né, aquele fenômeno que aquece as águas do nosso Atlântico e diminui as chuvas, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, isso deveria levar a um consumo de energia maior. Então, isso é bem interessante e bem bacana para as distribuidoras de energia, que é o caso de Equatorial. Então, a gente gosta tanto pelo estrutural quanto pelo conjuntural. E é a grande novidade da carteira agora para novembro, então. Com certeza. Maravilha. Obrigada, Lari. Eu que te agradeço. E para você que ficou interessado na carteira completa das 10 ações para novembro, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para você receber de graça e diretamente no seu e-mail. Chegamos ao bloco para falar sobre dividendos e estou aqui com o Rui Hungria, analista responsável pela carteira de novembro. Obrigada pela participação mais uma vez, Rui. Eu que agradeço, Paulo. Prazer estar aqui. Rui, a gente sabe que uma boa estratégia de dividendos ela precisa ser pensada mais para o longo prazo. Mas alguns fatores no curto prazo podem prejudicar os resultados das empresas e, de repente, até na distribuição desses proventos. A gente está vendo essa situação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, das bolsas em queda. Como é que você pensou a estratégia para novembro, para a carteira de dividendos? Olha, Paulo, na verdade, as empresas que a gente trabalha aqui no nosso filtro, no nosso radar de empresas que a gente gosta, não são empresas que são tão afetadas assim por efeitos de curto prazo, né? Então, uma eventual mudança na curva de juros, um mau humor repentino do mercado, se é um evento que atrapalha o fluxo de caixa dessas empresas, então, naturalmente, essas empresas elas não deveriam fazer parte da nossa seleção, porque são empresas mais sensíveis e não são tão resilientes quanto as empresas que a gente gosta para pagamento de dividendos. Então, para o caso das nossas empresas, especificamente, essas focadas em dividendos, esses efeitos, é claro que eles atrapalham marginalmente, mas não é algo que impacta a tese de modo a gente, de uma hora para outra, achar que não vale mais a pena investir nessas empresas. Então, apesar, claro, a gente teve 2 meses ruins de mercado,
mas não é o suficiente para mudar a nossa tese de investimento. Então, na verdade, a mudança que a gente pensou para a carteira foi mais para aproveitar os movimentos de mercado, eventualmente comprar uma ação que a gente acha que ficou muito mais barata do que deveria e vender uma ação que a gente entende que subiu bastante nos últimos meses, do que propriamente por achar que os resultados vão piorar. Então, é uma ideia de aproveitar, para quem está chegando agora, aproveitar as melhores ações nos melhores preços que eles podem comprar nesse momento, né? Maravilha. E você já deu a dica aí que houve uma mudança. Queria saber aí qual foi essa mudança dentro da carteira de dividendos. Então, a gente aproveitou alguns meses de desempenho ruim da Vale. É uma ação que a gente gosta bastante, tem o perfil de geração de caixa que a gente gosta, é uma ação que se aproveita dos preços do minério acima dos $100. Só que o mercado, nos últimos meses, tem ficado muito pessimista com as questões da China, eventual desaceleração econômica por lá. Só que as ações caíram para um patamar que a gente entende que já embutem um pessimismo bastante elevado e daqui para frente a gente entende que o risco-retorno é bastante atrativo, fora que a companhia ainda é uma ótima pagadora de dividendos. Então isso abriu uma oportunidade para a gente e a gente resolveu aproveitar nesse mês. E, inclusive, no final de mês de outubro, a empresa divulgou que vai distribuir $2 bilhões em dividendos. Essa estratégia da nova carteira de novembro, você pensou justamente nessa distribuição da Vale ou isso já estava embutido antes de você tomar essa decisão? Não, na verdade, a gente já estava de olho na Vale pelo potencial de geração de caixa dela, pelo fato de ela negociar por múltiplos muito baratos, né? E isso se traduz em yields elevados, né? Quando a ação negocia por múltiplos baixos e distribui bons dividendos, isso significa que os dividendos na comparação com o seu investimento são relevantes e o yield também é maior, né? Então a gente já esperava que ela pudesse distribuir bons dividendos e esse anúncio, na verdade, só corroborou com a nossa expectativa de que ela pode realmente ser uma boa pagadora de dividendos e não se limita somente a esse anúncio que ela fez, né? A gente espera que ela continue sendo uma ótima distribuidora de dividendos para os próximos trimestres também. E, inclusive, no mesmo dia que anunciou, né, a distribuição de dividendos, a empresa também anunciou a recompra de ações, né, também no mesmo valor. E a gente sabe que normalmente as ações costumam se valorizar também. É essa a perspectiva? Qual é a sua avaliação do programa de recompra de ações da Vale? Na verdade, isso passa duas sinalizações bem interessantes para os investidores, né? Por que as empresas elas fazem recompra de ações? Elas recompram ações com o intuito de diminuir o número de ações em circulação e os acionistas remanescentes, aquelas ações que permaneceram negociando no mercado, elas acabam recebendo mais dividendos, né, proporcionalmente. Então, quando a empresa ela recompra ações, o que ela está fazendo é aumentando o yield dos acionistas remanescentes. Então, isso por si só já é uma notícia boa, aumenta a perspectiva de dividendos dos acionistas remanescentes. Mas tem uma outra questão, uma outra sinalização aí que talvez seja até mais importante, que é que o management, né, os gestores da companhia, eles entendem que nesses preços atuais da Vale, a recompra, ou seja, o investimento da companhia nas próprias ações é capaz de trazer um ótimo retorno para os acionistas, talvez até mais interessante do que se ela distribuísse esse dinheiro na forma de dividendos. Então, tem essas duas sinalizações, um aumento do yield, mais a crença de que os próprios gestores da Vale estão entendendo que nesses preços as ações estão muito baratas. E para você que quer acessar a carteira completa de dividendos, a gente vai deixar o link aqui na descrição. É só se inscrever lá e receber diretamente no seu e-mail. E para falar onde investir em fundos imobiliários, estou aqui com Caio Araújo, responsável pela carteira. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Paula. Caio, a gente viu o IFIX dar uma correção nesse mês de outubro e, inclusive, você já tinha adiantado no outro programa, né, Onde Investir em Outubro, que ele sofreria aí uma certa volatilidade. Conta um pouquinho pra gente o que está mexendo com esse desempenho do IFIX. Boa. Até setembro a gente viu aí 6 altas consecutivas do IFIX, né? E com o ambiente global
num nível de estresse um pouco maior, envolvendo taxa de juros americana, isso refletindo no ambiente local, os fundos imobiliários listados em bolsa, expostos ao risco de mercado, também sofrem um pouquinho, né? E a gente percebeu esse aumento do nível de risco e, consequentemente, esse risco seria refletido nas cotas, né? Então, houve uma pressão nas cotas dos fundos, especialmente nos fundos aí de tijolos, aqueles com teses um pouco mais desafiadoras, né? Pensando em alguns setores, lajes corporativas, alguns fundos de logística e algumas carteiras de crédito. Mas, no geral, era um pouco já do que a gente esperava. Entre as mudanças do mês, acho que o que vale salientar foi a aprovação na Câmara da medida provisória 184, que é mais voltada, de fato, para fundos exclusivos e fundos offshore. Não vou me estender tanto aqui em relação a isso, mas a gente teve uma pequena mudança ali em um dos requisitos de isenção dos fundos imobiliários, que foi a quantidade mínima de cotistas necessária para ter a isenção do fundo, né, nos rendimentos. A ideia é subir de 50 para 100. Antes se falava em 500, terminou em 100. Vale citar que nenhum fundo do IFIX tem menos de 50 cotistas, 100 cotistas, é tudo na casa de 1.000 até 500 mil cotistas, vamos dizer assim. Então, o investidor de varejo tradicional que investe em fundos imobiliários não vai ter problema em relação a isso, a princípio. A gente viu essa volatilidade em outubro. Essa tendência continua para novembro? Eu acredito que sim, tá, Paulo? Eu acho que em menor magnitude, mas acho que continua sim, porque a gente ainda vê as taxas de juros locais, a taxa longa, né, em níveis elevados. Pode demorar um tempinho para isso se ajustar, porque necessita de alguns esforços fiscais, uma melhor comunicação no governo e também uma melhora no ambiente global. Então, talvez você continue observando aí as cotas dos fundos aí oscilando um pouco mais, mas eu acredito que boa parte da correção talvez já tenha sido capturada. Então, eu olho para esse mês de novembro, com um olhar um pouco mais comprador do que eu olhava em outubro, no início de outubro, entendeu? Essa é um pouco da ideia. O cenário realmente está melhorando, né, para novembro. Eu acho que não só o cenário, mas eu digo quando a gente olha para preço das cotas, entendeu? Como elas já corrigiram um pouquinho, já interpretaram esse novo cenário de curtíssimo prazo, acho que você consegue pincelar uma outra oportunidade, ao invés de ficar um pouco mais na defensiva, vamos dizer, como a gente ficou em outubro. E você falou do impacto especialmente nos fundos de tijolo. Qual que seria a sua indicação para novembro? O que valeria mais a pena, os fundos de tijolo ou os fundos de papel? Então, Paula, o que a gente tem em termos de tijolos é que, na nossa visão, eles seguem sendo veículos interessantes para capturar a queda dos juros. Historicamente, a gente já viu esse movimento e um pouco nesse ano. E a tendência é que isso continue no médio prazo. Por isso, em termos de recomendação, a gente continua com ativos de tijolos nas recomendações empíricas. Agora, olhando para o curtíssimo prazo, pensando no movimento que os fundos de papel fizeram, né, os fundos de crédito, esse recuo das cotas, a gente acredita que tem uma oportunidade pontual de montagem de posição nesses fundos. Temos carteiras de qualidade negociadas com descontos, com yield projetado na casa de 2 dígitos, né? Isso aqui eu estou falando de yield, dividend yield, né? Quanto que o investidor recebe de renda sobre o valor investido. Isso a gente observa para os próximos 12 meses na casa de 10% a 12% líquido. Então, acho que é um montante interessante para quem está interessado aí na renda, vamos dizer assim, dos ativos. E pensando nessas oportunidades para novembro, qual que seria a sua principal escolha? Então, eu até estou escrevendo um pouco sobre isso, assim, nesses momentos de estresse, acho que não existe uma operação mirabolante para fazer, sabe? A gente nunca vai nessa trajetória de operações complexas em momentos de estresse. Acho que muitas vezes o simples já basta, você consegue encontrar bons ativos com racionais simples e esse é um deles, a questão do crédito. O nosso fundo que a gente escolheu é o Kinea Índice de Preços, o KNIP 11. É o maior fundo da indústria, né? Ele é bem tradicional. Hoje ele negocia um desconto sobre o valor patrimonial na casa de 5%, bem como tem um yield projetado aí na nossa visão próximo desses 11% líquido ao longo dos próximos 12 meses. Ele é atrelado à inflação, então a inflação tem um papel importante nesse dividend yield. Agora, se a gente estica aí num prazo de 3 anos, acho que a gente consegue encontrar uma taxa interna de retorno aí na casa de 13,3% líquida, o que na nossa visão compensa bem para o investidor numa relação risco-retorno. É uma carteira de crédito com um risco bem controlado, então você não deve passar
muito susto nesse fundo, na teoria, de acordo com as nossas contas aqui. Mas Canip 11 é para investidor qualificado, certo? Teria outra indicação para o investidor do varejo? Então, a gente tem essa questão envolvendo o Canip, que ele é, de fato, para investidor qualificado. Então, na corretora ali, você tem que processar ali os trâmites para qualificado e tudo mais. A gente tem uma alternativa, que também é uma indicação da casa, que é o Kinea Securities, KNSC11. Ele está na nossa seleção de 5 FIIs aí que a gente disponibiliza para o pessoal. A ideia é que ele tenha uma alocação muito próxima. Não só a ideia, ele tem operações muito próximas, são às vezes até as mesmas operações, uma indexação à inflação elevada e uma projeção aí de dividendo e também de TIR, aí que eu citei, muito próxima do Canip. Então ele é uma alternativa legal também na nossa visão. E você acabou de descobrir uma das indicações da carteira de fundos imobiliários para novembro. Para acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição. Chegou a hora de descobrir as ações gringas para investir em novembro. E para falar sobre a carteira de BDRs, estou aqui com o Enzo Pacheco. Seja bem-vindo, Enzo. Fala, Paula, tudo bom? Prazer estar aqui no programa. Enzo, os rendimentos dos yields dos Treasuries bateram recordes no mês de outubro. Inclusive o de 10 anos passou dos 5%. Como é que isso está impactando na Bolsa e pode impactar no mês de novembro? Bem, Paulo, de fato, esse é algo que a gente vem comentando já há algum tempo, né, no mercado. Assim, é importante porque, como você mesmo disse, é o maior nível desde 2007 e agora os investidores têm alguma forma de apostar nesses juros ao invés de apenas apostar em ativos de risco como ações. Então, hoje você pode ter um rendimento garantido de 5% no título do Tesouro Americano, que é tido como o título mais seguro do mundo, ou você tem que recorrer a ações, REITs, e por aí vai. Então, você de fato tem uma escolha mais, assim, uma competição mais justa, né, entre quais tipos de ativos podem compor a carteira do investidor. O fato é quanto tempo vai demorar para esses yields se normalizarem, por quanto tempo eles vão ficar nesse patamar, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Depois do Fed ter aumentado os juros no ritmo mais rápido, desde da década de 90, a expectativa agora é de que o Fed possa vir a cortar os juros. Isso que a gente vai ter que esperar com os dados que vão sair ainda de inflação nos próximos meses, vai ter 2 reuniões ainda do Fed aqui no final de 2023, mas a expectativa é que esses juros ele fique nesse patamar por mais tempo. Então, essa competição da onde o investidor vai alocar os seus recursos fica cada vez mais, de fato, se torna uma competição diferentemente de antes, quando o juro estava 0%, então o investidor normalmente recorria aos ativos de risco que poderiam render mais do que esse 0% ou até 1%. Então, você tem essa questão que está permeando as bolsas mundo afora. Agora, para novembro, então, os Treasuries vão continuar pressionando as bolsas, as ações no mundo todo, então? Sim, a gente teve recentemente a divulgação do PIB americano, ele veio acima das estimativas, quase 5%. Assim, a gente não acha que esse ritmo vá permanecer no próximo trimestre, vai ter uma queda no crescimento, mas mostra que a economia americana está ainda, de certa forma, resiliente. Isso tende a impactar a escolha do Fed na sua política de juros, porque se você tem uma economia forte, a chance de você cortar os juros, sendo que a inflação ainda está quase o dobro da meta estabelecido pelo Banco Central, fica cada vez mais difícil. Então a gente tem que esperar para ver se essa economia vai de fato desacelerar, se a inflação vai retornar para a meta do Fed, né? Agora está rodando ali na casa dos 3,7%, ainda tem um bom caminho para chegar nos 2%, mas isso de fato ainda vai pesar nos ativos de risco, tanto que essa semana, nessas 2 últimas semanas, apesar dos resultados das empresas que estão vindo bons de certa forma, as bolsas estão reagindo negativamente porque o yield, de novo, bateu 5%. Então isso acabou comprometendo as ações nesse período. E você falou aí dos resultados, né, das 2 últimas semanas, e eu queria trazer aqui principalmente os resultados das techs, que foram resultados bons, e principalmente de Amazon, né, que surpreendeu o mercado, dando um lucro muito acima do esperado. Queria entender de você, porque a Amazon entrou na carteira de outubro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a Amazon e se ela continua na carteira de novembro.
Sim, a gente tinha colocado ela em outubro porque ela tinha sido uma das Big Techs que mais ficou para trás, né, nesse ano, apesar da forte valorização. Se você for comparar ela com NVIDIA, Meta, outras grandes empresas, ela estava para trás. A gente achava que tinha uma possibilidade da empresa divulgar um bom resultado e, de fato, isso aconteceu. Você teve crescimento da receita da ordem de 13%, o lucro operacional de 11 bilhões comparado com 2 bilhões e meio um ano atrás, ou seja, mais de 4 vezes o lucro operacional. Então, a gente entendeu que era uma boa aposta, então a gente conseguiu surfar essa melhora, tanto que as ações, depois da divulgação, chegaram a subir quase 10%, mas ela vai permanecer na carteira, porque a gente ainda acha que tem um espaço ainda para o próximo mês, dos investidores ainda continuarem apostando nela, pelo menos nesse curto prazo. Então, para novembro, a gente vai manter as ações da Amazon, mesmo com essa alta forte depois do resultado dela. Uma grande vencedora de outubro. Qual que é a novidade aí para a carteira de novembro? Para a carteira de novembro, a gente vai fazer 2 trocas. A gente vai tirar as ações da AMD, que é a empresa de semicondutores, e as ações da Nike, né, a varejista que todo mundo conhece. E a gente vai colocar as ações da Meta, né, como a gente falou aqui, da dona do Facebook, e as ações do McDonald's. E Meta soltou um bom resultado, o CEO, né, o Mark Zuckerberg, ele tem reforçado a questão do ano da eficiência da companhia, então houve uma redução nos custos e na despesa. Então, se você olha, a margem operacional da companhia dobrou de um ano para o outro, então você vê que a empresa está entregando o que ela prometeu há um tempo atrás. E quando você analisa em relação às outras Big Techs, ela é a empresa mais barata em termos de múltiplos. Então, por isso que a gente resolveu colocar as ações da Meta nesse momento. Já as ações do McDonald's, elas caíram bem, cerca de 20% das máximas recentes, por conta do receio do Ozempic, que é aquele medicamento fabricado pela Novo Novartis, que é aquela empresa dinamarquesa, e isso impactou não apenas a ação dos McDonald's, mas empresas do setor de bares, restaurantes, alimentícios do mundo todo. Então a gente acha que essa queda abriu uma oportunidade interessante e a empresa ainda vai reportar o resultado, e a gente pegar o resultado do trimestre anterior, foi um resultado muito bom também. Então a gente acha que é uma questão muito mais ligada a essa história do Ozempic do que um problema com a ação propriamente dita. Então a gente achou que foi uma oportunidade interessante, por isso a gente adicionou na carteira de novembro. Mas Enzo, me explica qual é a relação que tem o Ozempic exatamente com o McDonald's e outras empresas aí do setor de restaurantes? Bem, o Ozempic, né, para quem não conhece, é um medicamento utilizado para o tratamento de diabetes que também é utilizado para emagrecimento. Ele reduz o apetite das pessoas. Então, a leitura de mercado foi que, com o aumento do uso desse medicamento, as redes de fast food, as empresas que fazem snacks, né, então, ela reduziria a demanda dessas empresas. Para não entrar muito no detalhe técnico aqui, eu não sei se, de fato, pode fazer isso ou não, mas, na minha visão, a magnitude da queda no papel do McDonald's não condiz, pelo menos no curto prazo, com os resultados da empresa. Então, por isso que eu acho que abriu uma oportunidade interessante de investir nos papéis do McDonald's. Agora, tenho que comentar que a gente comentou em outubro sobre a questão da inteligência artificial, que a Nasdaq estava sentindo um pouco de correção. Agora, me parece que o cenário voltou a ficar positivo para as Big Techs, porque eu estou vendo aí 2 empresas muito importantes, Amazon e Meta. Esse tema de inteligência artificial ainda é algo que vai levar um tempo para a gente conseguir ver de fato o resultado de outras empresas, né? Essas Big Techs, elas já, de certa forma, elas já surfam essa onda, mas ainda assim vai levar um pouco mais de tempo para a gente ter um pouco mais de clareza o quanto isso está sendo benéfico em relação a essas companhias. Então, a Amazon ela fez uma parceria recente com a Anthropic, que é uma empresa que oferece soluções de inteligência artificial, ela como se fosse uma rival lá do ChatGPT, da OpenAI. Mas isso você ainda não consegue ver claramente no resultado da companhia. A companhia pode até fazer alguns comentários sobre isso, mas você não consegue ver com tanta clareza nos números. Mas, de fato, é uma expectativa positiva para o longo prazo, mas no curto prazo ainda a gente tem que esperar mais informações das companhias. E você quer acessar a carteira completa de BDRs? É só clicar no link da descrição.
E neste quinto e último bloco do Onde Investir, temos novidades sobre mercado cripto. E para falar sobre essas recomendações, estou aqui com Walter Rebelo. Obrigada pela participação pela primeira vez aqui no Onde Investir. Que bom estar aqui, Paulo. Obrigado pelo convite. Walter, a gente viu agora no mês de outubro, principalmente nesse finalzinho, a disparada do Bitcoin, ultrapassando inclusive a faixa dos $35.000. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo e por que essa disparada do Bitcoin. Tiveram vários momentos, né, nesse ano em que o Bitcoin ele foi mais volátil, horas que ele ficou mais ameno, né, com uma volatilidade bastante comprimida, que não é nem tão natural desse mercado. Né? Então, quando a gente fala de preço, a gente sempre tem que levar aquela regrinha básica da economia. É tudo oferta e demanda em um determinado tempo. Né? Então, que fator aumentou a demanda do Bitcoin nesse período agora, que fez esse preço passar dos 30, eventualmente chegando até nos 35 mil? Foi todo esse rumor de um ETF. Então, no Brasil, esse produto ele já existe. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado de capitais do mundo, esse produto não existe. Isso impossibilita certas empresas e bancos e grandes gestoras a não conseguirem se expor a essa classe de ativos que é tão promissora, que está crescendo tanto. Então, à medida que esse ETF ele vai se tornando verdade e os reguladores eles vão dando ali os checkmarks, né, até de fato esse produto chegar para o investidor, o mercado ele vai antecipando. E é justamente essa antecipação que a gente vê manifestada no preço. E para novembro, essa tendência continua? É difícil de falar porque a gente não sabe exatamente com total transparência como está o trâmite do desenvolvimento desses ETFs. Né? Não é só um. Um tem grande relevância, que é o ETF da BlackRock, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser aprovado. Eu faria um palpite aqui que seria mais correto ali por volta de janeiro, porque é a primeira data, o deadline, né? A primeira data que a SEC, que é a CVM americana, tem para decidir se de fato vai reprovar ou aprovar um dos ETFs. E como ela não deveria ter preferências, né? Ou ela aprova todos, ou ela reprova todos. Então é meio que o 0 ou 1. Walter, mas pensando agora, para quem está assistindo a gente, é o momento de comprar Bitcoin em novembro? Para quem está na dúvida se vai investir ou não esse mês, né, de novembro em Bitcoin, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é a seguinte: o melhor dia para comprar era ontem, o segundo é hoje. E assim, por que vale a pena você investir em novembro? Não com a perspectiva de, não, novembro tem que dar positivo para de fato valer a pena. Mas porque tem um bull market vindo aí, no final de 2024, 2025, e assim, o preço ele não dispara uma vez, né? Ele vai se construindo. Então, quanto mais você se adiantar, lógico, com uma alocação racional, melhor para você. Maravilha. E seguindo nessa perspectiva positiva do Bitcoin, as outras criptomoedas também seguem nessa tendência de alta? O que você pode falar sobre o mercado em geral das outras criptomoedas? O que tende a acontecer em um bull market é que meio que tudo sobe. Né? E aí você tem que separar, a gente estava falando aqui, né? Investir para longo prazo. Então você realmente tem que separar o joio do trigo, daquilo que vale a pena investir, do que não vale, daquilo que tem fundamento, do que não tem fundamento. Quando a gente olha para a cripto, a gente pode pensar meio que como uma ação. Né? Uma ação tem uma serventia, tem uma utilidade, e conforme mais pessoas notem aquela utilidade e queiram essa utilidade para elas, elas vão, compram e o preço aumenta. É mais ou menos essa é a engenharia do negócio. Outras moedas podem crescer com Bitcoin, o que tende a acontecer é isso. Né? E existe um termo estatístico para isso, que é o beta. Né? O beta é basicamente se o Bitcoin, como o benchmark do mercado, ele varia 20% no mês, e um ativo XYZ tem um beta de 1.2, né? Vou papo mais aprofundado aqui, ele vai variar o retorno do Bitcoin vezes esse beta dele. Né? Então, todos esses outros ativos menores, até por eles terem uma capitalização de mercado menor do que a do Bitcoin, eles se valorizam ainda mais. Porque pensa bem, o Bitcoin é como se fosse uma grande piscina. E um dólar é como se fosse uma pedrinha, né? Você joga ali na piscina, a variação ali do volume vai ser muito pequena. Se você jogar uma pedrinha dentro de um copo d'água, que entendemos aqui como um ativo bem menor, a variação do volume, que é o preço, vai ser bem maior. E você teria alguma indicação especial para o investidor para novembro? Para novembro, sempre aqui pensando mais longo prazo, tá, pessoal? Né? Novembro vai subir. Né?
além do Bitcoin, que existem 3 fatores que vão levar a gente para um bull market em 2024. Um deles é essa abertura de ETF, vai aumentar a demanda. O outro é algo inerente ao Bitcoin, que é o halving, que é basicamente a rede do Bitcoin, ela tem essa característica, que é a diminuição da oferta do Bitcoin, da emissão do Bitcoin, então demanda abaixa. E aí você já tem 2 ingredientes que fazem o preço subir, né? Aumento de demanda, redução de oferta. Além disso, você tem o ciclo de juros da taxa básica de juros americana, que está esperado para cair no próximo ano. Então isso favorece o apetite por risco. Então você tem todos esses fatores que estão somando para o Bitcoin ter uma performance maravilhosa em 2024, 2025. Aí a gente vai para essas outras moedas, né? Que é interessante você ter também, tanto por se valorizarem mais do que o Bitcoin, então você pode ter uma exposição a elas, e também porque algumas têm propostas de valor muito interessantes que o Bitcoin não é essa proposta do Bitcoin. A que eu gosto muito para esse momento e para segurar pelo longo prazo é Chainlink. Seria um ativo muito, muito bom, que está muito envolvido com esses institucionais, né? Tanto grandes sistemas bancários como o Swift, como bancões, como gestoras que estão querendo entrar nesse mercado. Chainlink está muito próximo desse ambiente, né? Como fazendo essa ponte entre blockchain e o mundo real, né? Porque dados do mundo real não se encaixam muito bem na linguagem do blockchain, e Chainlink é o serviço que faz isso, que é possibilitado por uma moeda chamada Link. Maravilha! E para você que quer acessar a tese completa dessas 2 criptomoedas, é só clicar no link da descrição. Agora que você acabou de saber quais são as melhores recomendações de investimentos para ações, dividendos, fundos imobiliários, BDRs e criptomoedas de novembro, tem acesso a todas as teses completas dos analistas da Empiricus Research. É só clicar no link da descrição e receber diretamente no seu e-mail. E se você quiser descobrir as melhores oportunidades de investimento todos os meses, acompanhe as edições do Onde Investir. A próxima é em dezembro, te espero! E aproveite e deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos este vídeo também. Até lá!